Direcionando sua mão ao altar do Senhor, estaremos orando pela vida do pastor Marcos Xavier, que é projetor de Deus para nossas vidas nesta noite. Senhor Jesus, te louvamos, Deus, pela vida do teu filho, Senhor, que estará, Senhor, ministrando a tua palavra para nossos corações, ó Deus. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro, Senhor, à necessidade dos teus filhos que entraram aqui nessa noite, Senhor. Que venha falar, Senhor, como tem falado todos os dias, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha cair em terra fértil, Senhor. Que venha germinar e venha dar muitos frutos para a glória do teu nome. Nós abençoamos a vida do teu filho no nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Quero agradecer mais uma vez ao Senhor Jesus por poder falar dele. Não tem ninguém nesta terra que me dê mais alegria de falar sobre ele do que Jesus. A palavra em que o Senhor me deu nesta noite foi para falar de Jesus. Estou aqui com temor e tremor. Nosso pastor precisou tirar uns dias de descanso devido à grande responsabilidade, e eu estou aqui no seu lugar. Quero agradecer também ao meu pastor pela confiança de me ter do seu lado há mais de 20 anos. Nunca houve uma agressão entre nós dois, um tapa, um soco. É Jesus que está entre nós. Glória a Deus. Quero convidar essa linda igreja. A igreja que eu mais amo é essa. Para abrir as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Eu vou ler do versículo 3 ao versículo 6. Eu vou estar lendo numa versão diferente da de vocês, na versão da Bíblia, a Mensagem, mas não vai ser tão diferente da que está aí. Diz assim a palavra de Deus: Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória, mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa, mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Amém. E graças a Deus. Por meio das feridas dele, somos curados. Quero dar um tema para esta mensagem tão linda,
que esta semana vem trazendo bálsamo a este coração apaixonado. Peço com carinho que a igreja preste atenção, como você nunca prestou a nenhum pregador na face da terra, a nenhum pregador no cosmos, no universo. Preste atenção nesta humilde mensagem. O tema é as 7 feridas de Jesus. Segundo alguns historiadores e também a própria palavra de Deus, mostra que, e afirmam que houve 7 feridas no corpo de Jesus, 7 ferimentos chaves. Portanto, as feridas que houve no corpo de Jesus, elas, no plano de Deus para a humanidade, elas são determinantes para a restauração do ser humano. A primeira ferida que exalou sangue do corpo de Jesus aconteceu no jardim do Getsêmani. A agonia que Jesus sofreu foi tão grande que os vasos sanguíneos de Jesus, eles se romperam, e os médicos afirmam que quando um ser humano está sob alta pressão, é possível que os vasos sanguíneos se rompam e pelos poros sejam liberados sangue. A pressão que Jesus sofreu foi sobre ir à cruz ou não ir à cruz. Jesus, biblicamente falando, nós cremos que ele foi 100% homem e 100% Deus, 100% homem na sua natureza humana e 100% Deus na sua natureza Cristo, o Messias de Deus, ungido de Deus. Esta pressão que Jesus sofreu estava incluído quando, no seu conhecimento divino, ele sabia do que iria enfrentar na cruz, sabia de todo o procedimento que lhe esperava, das dores, da nudez que ele haveria de sofrer, da ignomínia, de tudo que estava preparado para ele. Ele sabia de tudo isso, e debaixo dessa pressão, Jesus, ele toma uma decisão, e a pressão está quando ele precisou decidir entre a sua vontade e a vontade de Deus. Quando ele estava em agonia, ele chega diante de Deus em oração e diz: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas se todavia não for possível, que seja feita a tua vontade. Esta oração que Cristo fez quando renunciou à sua vontade, renunciou à sua escolha de fugir do sofrimento, levou Jesus a sangrar, quando a Bíblia diz que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Este sangramento nos devolveu a força de vontade
a coragem e o poder de exercer na nossa vida a vontade de Deus. Esse sangramento de Jesus, quando ele renunciou à sua vontade, na vontade de Deus, nesse sangramento, Jesus estabelece um princípio que nós podemos e devemos utilizar para vencermos a vontade humana que vem sobre nós e superarmos esta vontade, escolhendo a vontade de Deus. Portanto, quando você vem para a casa de Deus e chega diante de Deus e você é tentado a orar dizendo: Senhor, eu não consigo deixar o pecado, eu não consigo vencer este vício, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo mudar este caráter. Se você tomar posse deste sangramento que Jesus liberou no Getsêmani, quando ele renunciou sua vontade pela vontade de Deus, nesta ferida, em nome de Jesus, você pode vencer todo e qualquer pecado e todo mau caráter que hoje esteja dentro da sua personalidade. Você tem autoridade em nome de Jesus de viver em novidade de vida, de fazer a vontade de Deus e renunciar à vontade do diabo. Esse sangramento, ele é poderoso, portanto, tome posse de uma nova vida, do plano que Deus tem para você dentro desta geração. A segunda ferida no corpo de Jesus que quero falar é a ferida nas mãos de Jesus. Os soldados romanos perfuraram suas mãos, e estas feridas, elas trazem para a igreja de Jesus uma grande vitória. Por isso que a morte de Jesus, é nela que está a causa da nossa vida. A vida que hoje vivemos, nós devemos à morte de Jesus na cruz. Ele morreu para que nós vivêssemos, e hoje nós vivemos em Deus, porque Jesus morreu a nossa morte. E quando os soldados romanos perfuram as mãos de Jesus, no livro mais belo da Bíblia, no livro do Evangelho segundo escreveu São Marcos, diz no capítulo 16, versículo 17 e 18, que estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Querida igreja, há poder no nome de Jesus, e nós devemos utilizar a vitória que veio para a igreja através do sangue de Jesus. E nós temos autoridade em nome de Jesus de colocar as nossas mãos e ministrar a bênção de Deus aonde o adversário está prevalecendo. Em nome de Jesus e pelo seu sangue derramado na cruz, você que é pai e mãe, utilize as mãos, as suas mãos, e as suas mãos na autoridade do nome de Jesus. Coloque as suas mãos na cabeça dos seus filhos, cancele maldições, repreenda pensamentos maus. Quando eles estiverem dormindo, ministre a bênção de Deus sobre as suas vidas. Repreenda, expulse espíritos malignos que trazem perturbações à sua casa. Coloque suas mãos sobre a cabeça do seu marido quando ele estiver dormindo, porque talvez ele acordado, não deixe você colocar. Quando sua esposa estiver dormindo, toque nela, abençoe sua esposa.
Coloque as suas mãos e saia ministrando a bênção de Deus, porque pelas feridas de Jesus nós podemos ser sarados. Coloque as suas mãos no notebook ou no computador da sua casa e declare que este computador, por meio dele, não vai entrar a imoralidade na minha casa, por meio dele os meus filhos não vão ser contaminados. Coloque as suas mãos não só na cabeça dos seus filhos, mas coloque sobre móveis ou sobre qualquer bem pelo qual o inimigo possa trazer maldição à sua família, porque pelas feridas de Jesus nós podemos reivindicar o poder de Deus para quebrar a força do inferno dentro das nossas casas. De repente seu filho diz: pai, mãe, eu sou muito ignorante, eu tenho um espírito de burro, eu não entendo nada. Em nome de Jesus, expulse esse suíno da cabeça do seu filho, pela autoridade que há no nome de Jesus e pelo poder das suas mãos, porque há poder no nome de Jesus, e nós precisamos pegar este poder e decretar que através do nome de Jesus, o milagre tem que chegar à nossa casa. Pegarão nas serpentes, não deixe as serpentes morder seus filhos, não deixe as serpentes mandar dentro da sua casa. Pegue nas serpentes, jogue elas no fogo, pela autoridade do nome de Jesus. Se levante na autoridade do nome de Jesus, porque você é rei e sacerdote dentro do plano de Deus. Aplauda o nome de Jesus. Terceira ferida, os pés de Jesus. Deus nos presenteou, nos dando a autoridade e o domínio sobre os lugares que pisamos. No livro de Josué 1:3, a palavra de Deus diz: levanta-te, pois agora passa este Jordão, todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Pelas feridas dos pés de Jesus, nós temos, queridos, e devemos utilizar este princípio de poder e autoridade. E aonde Deus nos deu, o lugar que Deus nos deu, nós temos que pisar e declarar que este lugar é do nosso Senhor Jesus Cristo. Entre na sua casa e demarque este território, dizendo: este território pertence ao meu Deus. Declare, quando você pisar na sua casa, na sala, no quarto, na cozinha, você pisa e diz: neste lugar aqui, este lugar tem dono. O diabo não vai se andar dentro da minha casa, o diabo não vai mandar dentro da minha casa, porque eu e a minha casa servimos ao Deus de Israel. E você pisa em nome de Jesus, você batalha. Quando sair todo mundo de dentro de casa, você coloca um louvor do céu, fecha as portas, pega o azeite e você dá uma de louco no reino espiritual e sai ungindo a sua casa, declarando: esta casa pertence a Jesus. Portanto, todo espírito maligno que está vindo trazer separação, que está vindo trazer desgraça, que está vindo trazer pobreza, em nome de Jesus vai saindo agora. Em nome de Jesus vai saindo, 1 por 1, 10 por 10, 100%. Todos que tiveram que sair em nome de Jesus, porque aonde pisar a planta do meu pé pertence ao meu Deus, pertence a mim. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. A Bíblia diz que Samar, um dos valentes de Davi, quando estava no meio das plantações de lentilhas, os filisteus vieram contra Israel. Israel fugiu e Samar entrou na sua plantação, na lavoura de lentilhas, pegou uma espada, ficou dentro daquele terreno cheio de lentilhas, com a espada na mão, dizendo: este campo aqui pertence a mim, Deus me deu esta lavoura de lentilhas, não vai ter um filisteu que entre no meu campo que não seja morto. E a Bíblia diz que
Deus deu um milagre a Samar, e ele venceu os filisteus, e o nome do Senhor foi glorificado. Pegue a espada do Espírito, pegue o nome de Deus, e tome posse daquilo que Deus lhe deu, porque você prestará contas a Deus daquilo que um dia Ele entregou nas suas mãos. Glória a Deus. Quarta ferida, a fronte de Jesus. A Bíblia diz que a maldição do jardim trouxe pobreza, escassez, dificuldades para o homem ganhar o pão de cada dia. Deus disse a Adão: maldita será a terra por causa de ti. Mas depois da morte de Jesus, quando colocaram a coroa de espinhos na sua cabeça, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aquela perda de coroa que Deus deu ao homem no jardim, de reinar, de não ser um mendigo ou um escravo, a coroa de rei, em Cristo Jesus, você pode não viver mendigando, mas você pode, em qualquer área que Deus colocar no seu coração, você pode prosperar. Você pode, na direção de Deus, abrir um negócio e Deus te prosperar dentro de 3 meses, 6 meses, 1 ano. Aquilo que uma pessoa sem Deus levaria 10, 20 anos para conseguir, Deus pode te dar em dias ou meses, através de uma autoridade no nome de Jesus. Aproveite a saúde que Deus te deu, a inteligência que Deus te deu para trabalhar, para levar o pão para casa. Não importa se é numa borracharia, não importa se é em qualquer lugar aonde Deus abrir a porta. Trabalho enobrece o homem. O trabalho na autoridade de Deus traz a paz para dentro da sua casa. O pão de cada dia não interessa, desde que seja um trabalho digno. Deus pode tirar, através deste ferimento da cabeça de Jesus, Deus pode tirar a pobreza da sua vida, a escassez da sua casa. Deus pode tirar você de um lugar de escravidão e colocar você no lugar de patrão, porque quem manda é Ele, o poder é dele, e Ele dá a quem crê e a quem quer. Louvado seja o nome do Senhor. Quinta ferida de Jesus: por suas chagas fomos curados. Queridos, preste atenção. Os romanos, eles costumavam punir os criminosos com 40 açoites. Cada açoite, ele era carregado, o chicote estava carregado, as pontas do chicote, em cada ponta tinha lâminas, tinha tudo aquilo que era capaz de entrar na pele do criminoso e entrar o mais profundo possível para causar estragos. Os romanos costumavam dar 40 açoites nos prisioneiros. Era a quantidade exata de levar o prisioneiro à morte. Mas os romanos deram 40 açoites em Jesus, menos um, 39 açoites. Estes açoites, eles foram tão profundos que alguns historiadores acreditam que as chicotadas foram ao ponto de romper veias, artérias do corpo de Jesus. E segundo a medicina, a informação de Dr. Google, segundo a medicina, todos os vírus e enfermidades que hoje há na face da terra, elas se derivam de 39 enfermidades básicas. Portanto, qualquer enfermidade, toda enfermidade tem origem em uma das 39.
E para cada chicotada que Jesus sofreu, ali tem a garantia de que qualquer enfermidade, ela pode ser curada através do nome de Jesus. Não há doença na face da terra que através da oração no nome de Jesus, este ser humano não seja curado. Não importa se é dor de cabeça, não importa se é câncer, não importa se é AIDS, para Jesus não interessa o tamanho da enfermidade. O sangue liberado através das suas chagas é poderoso para curar o ser humano de qualquer enfermidade. E Jesus entrou na minha família, Jesus curou, está curando e vai curar, porque pelas suas chagas nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sexto ferimento. A Bíblia diz que seu coração foi quebrantado. Eu falei domingo aqui sobre quando os judeus pediram a Pilatos para tirar os criminosos da cruz, porque estava chegando o sábado e era festa nacional, e eles não queriam que os convidados de todas as nações, estados viessem e vissem no centro da cidade 3 criminosos, e eles pediram a Pilatos para tirar os criminosos. E quando os soldados romanos chegaram e viram o primeiro ladrão, o segundo ladrão, eles ainda estavam vivos e tiveram as suas pernas quebradas. Mas quando o soldado verificou Jesus, ele estava morto. E foi o único que não teve as suas pernas quebradas, para cumprir o Salmo 34, versículo 20, que diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Mas a palavra de Deus nos diz, preste atenção a isso, que Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que um dos soldados, vendo que Jesus estava morto, para ter certeza, ele perfurou com a lança o seu lado, e do lado de Jesus saiu sangue misturado com água. Eu quero dizer um segredo para a igreja, que para muitos que estudam a palavra, Jesus não morreu pelos cravos, nem nas mãos nem nos pés, porque os 2 ladrões estavam vivos também, mas Jesus estava morto. Jesus morreu, escute isso, porque há um fenômeno físico que diz que quando um ser humano sangra sangue e água, é quando o seu coração explode. E pela física, o coração de Jesus, ele explodiu. E Jesus morreu pelo seu coração, que se rasgou, ele foi quebrantado. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele se fez pecado para nos salvar, ele se enfermou para nos curar, porém ele teve seu coração quebrantado. Para quê? Porque a Bíblia diz que Isaías 61, versículo 1, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os quebrantados de coração. Por que que o coração de Jesus foi quebrantado? Por que que o coração de Jesus explodiu?
porque ele estava liberando um princípio que nós que temos Jesus Cristo não podemos andar tristes, não podemos andar arrasados, nós não podemos andar cabisbaixo, porque ele veio, ele através do seu coração que foi ferido, do seu coração que foi sangrado, do seu coração que explodiu, este princípio trouxe alegria aos nossos corações. Hoje podemos sorrir, hoje podemos cantar em meio à crise, porque Jesus veio restaurar os nossos corações quebrantados. Portanto, seja um pai feliz em Cristo Jesus, seja uma mãe feliz em Cristo Jesus, seja um filho alegre, porque o seu coração foi restaurado pelo coração quebrantado de Jesus na cruz. Como diz um corinho, quando eu era jovem: não pode ser triste um coração que ama Cristo. Se você tem a Jesus, você tem salvação da sua alma, você tem cura para o seu corpo, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem o anjo do Senhor do seu lado. Para que tristeza? Se você está na terra, você tem Deus. Se você morre, vai para estar com Deus. Se você está sofrendo aqui, Jesus sofre com você, e quando ele achar que está bom, ele te leva para a eternidade. Então, para que tristeza? Vamos caminhar como exército embandeirados, porque somos o povo mais feliz da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Sétima ferida. A Bíblia diz que ele foi ferido por nossas rebeliões e moído pelos nossos pecados. Eu deixei para falar deste ferimento por último, porque me tocou muito. E quando a Bíblia descreve, Isaías descrevendo no capítulo 53, tem muitos detalhes que nós passamos por cima, mas ele fala que, Isaías 53, versículo 15, que Jesus foi moído, e moído quer dizer que ele foi ferido intimamente. Literalmente, seus órgãos internos foram moídos. Alguns acreditam que seus pulmões, seus rins, seu fígado, tudo dentro dele foi moído, sangrou por dentro, porque ninguém nunca sofreu como Jesus sofreu. O castigo que nos traz a paz, o preço pago para esta paz que nós temos, estava sobre ele. Foi ele que pagou este preço da nossa redenção. E ele sofreu na pele, sofreu na alma e sofreu no espírito, porque em todas estas áreas nós precisávamos sermos restaurados. E ele foi moído, ele sangrou internamente. Isso fala. Quantos de nós vivenciamos amarguras, frustrações, decepções, vergonha? Isso são feridas internas. Mas Jesus foi moído internamente para curar as nossas doenças internas. E aí você não tem mais o direito de, tendo Jesus, você ser atacado e vivenciar doenças internas, ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa vingativa.
uma pessoa que tem complexo de inferioridade, uma pessoa pessimista, uma pessoa que esteja insatisfeita com a vida, porque alguém te traiu, alguém te decepcionou, alguém que trouxe uma dor na sua alma, e você não sabe o que fazer, sabe, pelas suas pisaduras, porque ele foi moído, porque ele sangrou internamente, você pode ser curado pelas suas feridas internas. A cura para a sua alma, a cura para as suas emoções. Você pode se levantar deste trauma, desta vida que você carrega, desse espírito de autocomiseração. Eu sou pobre, eu sou coitadinho, ninguém me ama, eu não sei do que será. Levante a sua cabeça, porque Jesus morreu, ele foi moído para te colocar de pé. Você tem que andar como um soldado de Jesus, de cabeça erguida, porque a vitória é nossa, a vitória é certa. O Senhor está com você. Levanta-te e anda, porque Jesus te ama. Louvado seja o nome do Senhor.